Olá, pessoal! Vamos para mais uma aulinha. Hoje vamos falar um pouquinho sobre sílaba tônica. O que é uma sílaba tônica, tá? A gente vai entender quando a palavra ela é uma oxítona, uma paroxítona ou uma proparoxítona, tá? É bem simples, básico, bem simples, não tem nada de complicado, tá? Se você entender o que é uma sílaba tônica, rapidamente você vai entender quando a palavra ela é uma oxítona, paroxítona ou proparoxítona, tá? Primeiro, o que é uma sílaba tônica? Sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra qualquer que você fala, tá? Por exemplo, a palavra sofá, a sílaba tônica aí é fá, ou seja, a sílaba mais forte dessa palavra é o fá. Tá? Então, sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra. Para facilitar, quando você quer saber qual que é a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte de uma palavra, para facilitar, você fala essa palavra como se estivesse chamando a palavra, chamando alguém. Por exemplo, a palavra abelha, eu falo abelha, tá? Sei lá, gaveta, gaveta. Então, para eu saber a sílaba tônica, eu chamo como se eu estivesse chamando por alguém. Então, rapidinho, eu sei qual que é a sílaba tônica. Então, a sílaba tônica é aquela que fica por mais tempo na minha boca, por mais tempo eu falando, tá? Como gaveta, garrafa, abelha, tomate e assim por diante. Então, se eu chamo aquela sílaba que durar mais tempo na minha boca, eu posso dizer que ela é a sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte daquela palavra, tá? Então, nós vamos entender quando ela vai ser paroxítona, proparoxítona e oxítona, tá? Vamos primeiro começar com as oxítonas, com as oxítonas, tá? Vocês precisam entender também que a gente classifica as palavras como última, penúltima e antepenúltima, tá? A palavra, observem aqui, ó. Eu fiz aqui para vocês verem, não sei se vocês conseguem ver aí. Ó, deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui mais pra frente. Pera aí, um pouquinho. Aqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver aí. Eu acho que vai ficar ao contrário pra vocês. Não sei. Acho que não. Ó, observe aqui, ó. Quando a sílaba, a gente começa contando quem é a primeira, a segunda e a terceira sílaba de trás para frente da palavra. Vejam que eu coloquei aí para vocês a palavra fábrica, tá? Só para a gente entender quem é a última, quem é penúltima e quem é antepenúltima sílaba. Tá vendo, ó? Deixa eu melhorar aqui. Espera só um pouquinho, tá? Ó, estão vendo aí, ó? Vendo? Então, ó, eu coloquei a palavra fábrica. Para vocês entenderem, eu começo contando as sílabas de trás para frente. Então, a primeira sílaba que eu chamo da palavra fábrica, a primeira sílaba é o K. Tá? Porque eu conto de trás para frente, como eu acabei de falar. Então, eu falo que ela é a última sílaba. Seria a primeira, a gente como conta de trás para frente, por isso que eu coloquei aqui primeira sílaba, a gente chama de última, tá? A segunda sílaba, a gente fala que ela é a penúltima sílaba. E a terceira sílaba, a gente fala que ela é a antepenúltima. Então, eu preciso, depois que eu descobrir quem é a sílaba tônica daquela palavra, aí é que eu vou classificar ela, tá? Vocês vejam que aqui a palavra fábrica, ela está acentuada. Então, toda sílaba proparoxítona, ela vai ser devidamente acentuada. Não existe uma sílaba
uma palavra proparoxítona sem estar acentuada. Mas aí a gente vai ver daqui a pouco quando que ela é uma proparoxítona, tá bom? Que a gente vai começar com oxítona. Aqui eu só tô mostrando para vocês como que a gente classifica primeira, segunda e terceira. A primeira a gente fala que é a última, começando de trás para frente de qualquer palavra, tá? Igual tá aqui, ó, vendo? A segunda a gente fala que é a penúltima. E a terceira a gente fala que é a antepenúltima. Não esqueça que a gente conta sempre de trás para frente da palavra. Então, a gente precisa, quando for se referir à sílaba tônica, a gente fala qual foi a sílaba tônica? A sílaba tônica daquela palavra foi a última. Então, se foi a última, ela vai ser o quê? Uma paroxítona. Toda vez que a sílaba tônica de uma palavra ela for sempre a última sílaba, contando, lembrando de trás para frente, ela vai ser sempre uma oxítona, mas ela só é oxítona quando a sílaba tônica for a última da palavra. Quando ela for a penúltima, que a gente fala que é a segunda sílaba, tá? Ela vai ser uma paroxítona, tá? E nem sempre elas vão estar acentuadas. Apenas a palavra as proparoxítonas que tem que estar devidamente todas acentuadas, tá? Só as proparoxítonas que vão ser acentuadas, tá? As outras não, vai de acordo com a sílaba mais forte da palavra. Mas as proparoxítonas elas vão ser sempre acentuadas. Ok? E toda vez que você vê uma palavra e ela estiver acentuada, então você já pode ver que aquela sílaba ali vai ser a sílaba tônica. Aí você tem que ver a posição dela, se ela está classificada como a última, como a penúltima ou como a antepenúltima. Daí então você classifica ela como oxítona, paroxítona ou proparoxítona, tá? Toda vez que você vê uma palavra que estiver acentuada, você já sabe que aquela que está acentuada vai ser a sílaba mais forte, tá? Aí, para você dizer o que ela é, você vai de acordo com a classificação, se é a última, penúltima ou antepenúltima, tá? Então é isso. A segunda sílaba, a gente chama ela de penúltima e ela será uma paroxítona, se ela for a sílaba mais forte, tá? E a antepenúltima, ela vai ser uma proparoxítona, que tem que estar devidamente acentuada, ok? Então tá. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui das oxítonas, das oxítonas, tá? Então, só são alguns exemplos, que são inúmeras palavras oxítonas, tá? Na maioria das vezes, ela vem também acentuadas no final da sílaba, tá? Vamos lá. Olhem aqui, tá vendo? Aqui são exemplos. Vejam aqui, a primeira palavra que eu tenho para vocês, ó, é maracujá. A segunda palavra eu tenho café e a terceira palavra ela é picolé, tá? Vejam que as sílabas mais fortes dessas palavras são do maracujá o já, do café o fé e do picolé o lé. Então veja que eu, além de destacar com o marca-texto, ó, olhem aqui, eu destaquei elas do lado de cada palavra, tá vendo? Ó, o já, o fé e o lé, tá? Então essas que estão destacadas, a gente chama de sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte da palavra. Então essas três palavras aí, elas são oxítonas, elas são como que a gente chama, as últimas sílabas das palavras, dessas palavras, tá? Então, toda oxítona, ela tem que estar na última sílaba da palavra como a sílaba mais forte, certo? Todo mundo entendeu? Bom, sabendo que foi entendido as oxítonas, vamos para as paroxítonas. Cadê as paroxítonas? Só um minutinho aí, gente. Aqui. Vamos para as paroxítonas. Aqui eu tenho exemplos de algumas palavras que são paroxítonas. Como eu falei para vocês, tanto as oxítonas como as paroxítonas, elas não precisam necessariamente estarem acentuadas. Vai de acordo com a sílaba tônica, né? Com a sílaba mais forte
da palavra. Então, a primeira palavra que eu coloquei para vocês foi negro. A segunda, túnel. E a terceira foi manobra, desculpa, tá? Então, ó, vejam que as três palavras, elas são paroxítonas, mas nem todas estão acentuadas, tá? Então, como eu falei para vocês ainda há pouco, que para eu saber qual é a sílaba tônica de cada palavra, eu preciso chamar ela como se estivesse chamando por alguém, tá? Negro, ó, foi o ne. Túnel, manobra, tá? Então, elas são classificadas como penúltima sílaba e, portanto, são paroxítonas, ok? E agora, vamos para as proparoxítonas. Essas sim, essas proparoxítonas, elas precisam estar devidamente acentuadas sempre, tá? Então, é apenas um lembretezinho. Toda palavra proparoxítona, ela vai ser acentuada, tá? Então, eu dei exemplos aí para vocês de fábrica, matemática, xícara, entre outras que tem no nosso vocabulário, tá? Então, são aí os exemplos dessas palavras aí, proparoxítona. Então, só relembrando, tá? A primeira sílaba, contando de trás para frente, a gente fala que é a última sílaba, que a gente vai classificar elas como oxítona. A segunda sílaba, que a gente fala de penúltima sílaba, a gente vai classificar elas como paroxítonas. E as últimas sílabas, que a gente chama de antepenúltimas sílabas, nós vamos classificá-las elas como proparoxítonas, ok? E lembrando que toda palavra proparoxítonas, elas vão ser sempre acentuadas. Então, está aí a dica, tá? Da aula, para quem estava esquecido. Então, tá aqui o lembretezinho para vocês, tá? No próximo vídeo, eu vou dar uma reforçada sobre letras e fonemas, que não ficou tão explicado no último vídeo. E aí eu vou dar uma reforçada nesse daí, tá? E em breve a gente se fala novamente com mais uma aulinha para estarmos lembrando de coisas que a gente já estudou e que acaba passando em branco pelo fato de não estar todos os dias ali mexendo com aquilo, tá? Boa tarde e até a próxima. Beijo!